bom dia, vamos lá, live Quinta 77, hoje com um convidado muito especial, professor Mário Santana, profissional de Cuiabá, speaker, trabalha muito forte com prevenção e hoje o papo vai ser reto, prevenção com Marinho. Cadê meu brother? Estou colocando aqui na legenda, live Quinta 77. Vamos falar das novas tendências mercadológicas de 2026. É o ano da prevenção, já se espera muito para esses próximos 18 meses. O que aconteceu aqui? Ah, deu. Ok, fixar comentário. Show de bola. Marinho, Dia Bernardo, isso aí, Marise. E aí, meu irmão? Fala, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem e você? Beleza, graças a Deus. Cara, que honra ter você aqui na live Quinta 77, Poxa, brother. que legal, cara. Tava faltando isso Obrigado. acontecer, hein? Honra toda minha, cara. Muito obrigado pelo convite. Um convite mútuo, né? Porque eu também te convidei para participar Sim, do nosso circuito do Clube da Prevenção. E, poxa, falei assim, cara, vamos casar as duas ideias. Vamos colocar no Quinta 77 que vai dar certinho. com Obrigado, viu? De certeza, com coração. certeza. Então, Marinho, me fala aí, cara, de onde veio essa ideia do Clube da Prevenção? Me conta um pouco sobre meu esse irmão, projeto. primeiramente, bom dia a todos aí que estão presentes, né? Uma honra estar aqui no Quinta 77 do PV, falando com vocês e tentando compartilhar um pouquinho da nossa experiência ao longo desses 21 anos, né? Na Legal, verdade, a prevenção vem muito antes da reabilitação, muito antes exato. das minhas especializações. E é o que eu defendo até hoje. Eu defendo o dentista antes das especialidades, eu defendo que o dentista precisa ser um dentista, um clínico. Sim, Sendo clínico, sendo realmente um dentista que preocupa com a atividade do dia a dia, ele com certeza nas outras especialidades ele vai ter uma visão ampla, uma visão realmente diferenciada e vai muito além de especialidade. Essa é a linha que eu defendo. E lá atrás, quando nós começamos, nós enxergamos isso muito cedo pela necessidade. E grandes ideias, grandes projetos vêm da necessidade. E a minha sim. necessidade foi justamente, diretamente ligada com a cirurgia. Eu vim da cirurgia, diferente do que a maioria das pessoas imaginam, acho que eu vim da estética. Na verdade, eu vim da cirurgia, a estética veio depois na minha vida. E quando eu fui para a cirurgia, isso até por uma inclinação desde a época da base, da faculdade, na Aham. universidade. E logo que eu me formei, eu queria ingressar na ser bucomaxilo. Mas graças a Deus, nos últimos momentos da minha formação, eu fui para a implantodontia. E na implantodontia, eu vi uma carência muito grande da preparação pré-operatória desse paciente. E foi aí que, né, nós abrimos os olhos não só para o transoperatório e o pós-operatório, como principalmente para o pré-operatório. O pré-operatório era Certo. fundamental para a gente ter um grande resultado a longo prazo dentro da cirurgia. E foi aí que eu investia cada vez mais na preparação do indivíduo, isso há 21 anos atrás, na educação, na conscientização básica. E de Uhum. lá para cá eu vi que isso não tinha como a gente não andar com a prevenção junto com todas as especialidades, em especial com a reabilitação também. E percebia que grandes resultados vinham da base, não vinha do glamour, não vinha da complexidade dos tratamentos. E sim, a complexidade dos tratamentos era um meio, mas a verdade não era um fim. Então nós tínhamos que ter um começo. E o começo Uhum. sempre começava na prevenção. Então foi aí que eu comecei a investir cada vez mais e ter grandes resultados, não só no ponto de vista técnico, mas principalmente no ponto de vista de negócio, porque acontecia naturalmente a recorrência. Foi aí que eu enxerguei um modelo de negócio, isso há 21 anos atrás, que o paciente ele voltava por muitas vezes, me dando oportunidade para várias diretrizes, vários pilares. Não só a recorrência, e isso trazia para mim um negócio muito fortalecido no ponto de vista monetário, mas principalmente dava uma oportunidade para a gente fazer novos diagnósticos, aquecer nosso relacionamento,
E sim, enxergar realmente o que eu vim fazer era promover saúde, porque eu era um promotor de saúde. E logo lá eu vi, cara, eu preciso ser um promotor de saúde, e essa é a área que mais promove e mantém saúde dentro da odontologia. E ela não deveria ser, eu percebo que ela não tem rejeição, ou pelo menos não deveria ter rejeição. Mas, PV, quando eu falo de prevenção, cara, eu não estou falando de limpeza, tá? Quero deixar sim. claro para vocês aqui que eu não estou falando de limpeza, eu não estou falando apenas de profilaxia. Há uma grande confusão dos profissionais quando falam de prevenção, porque parece que eu estou falando só de profilaxia. E eu estou colocando tudo no mesmo universo. A CEP é tão importante quanto, a saliva é tão importante quanto, a odontologia do esporte, do sono, enfim, é uma gama. Ontem mesmo, anteontem eu falei com o Garanhani, nós estávamos falando de oclusão, prevenção, a oclusão versus prevenção, né? O quanto a oclusão ela é importante para prevenir trincas, prevenir desgaste, prevenir danos, não só estruturais dentários, como articulação, músculo, enfim, num todo. Olha o quanto a oclusão é importante dentro da prevenção. Então, nós conseguimos conversar e ir para várias áreas, nos favorecendo e favorecendo o próprio paciente também. Então, cara, na minha opinião, eu comecei lá atrás, eu vejo que não tem como nenhum profissional que realmente tem a responsabilidade ele trabalhar sem prevenção. Às vezes, não diretamente com ele, mas ele precisa ter alguém dentro da clínica para trabalhar esse negócio, que é muito importante no ponto de vista técnico e também mercadológico. Esse é o meu ponto de vista. Marinho, você falar que pra gente, né, deixar claro que é, só pegar um sol aqui, porque tá frio pra caramba hoje, cara. Aqui Inventar de também, sair. cara. Cuiabá tá frio? Eu não Nossa, tô em então. Cuiabá, irmão, eu tô em Itapema. Você tá em Itapema? Eu tô em Itapema, cara. Eu tô de férias. Porra, parabéns, cara. Amém, né? Amém, cara. Hoje, 5 horas da manhã, nós estávamos de pé aqui, na ativa já, preparando tudo. Bom demais. É isso aí, irmão. Brother, prevenção. Prevenção, quando o dentista ele traz isso para dentro do negócio, ele tem uma área à parte. Prevenção é um é um negócio, prevenção é uma oportunidade. Prevenção é a essência da nossa profissão. Eu não acredito que a nossa profissão, a essência dela se resuma à estética. A questão é que em diversos momentos a prevenção ela é colocada contra a estética, né? Ou às vezes separado, por exemplo, prevenção e estética. Prevenção é o dentista que trata e o dentista que transforma, né? Essa é uma maneira errada de nós pensarmos. Não existe estética sem prevenção e não existe o paciente que ele te compra a prevenção, mas ele não também deixa de desejar a estética. Mas em algum momento, na formação do dentista, isso foi plantado, isso foi colocado. Talvez pelo avanço tecnológico da área de estética, talvez pela maneira que nós ensinamos prevenção na graduação. Eu digo nós porque eu vou localizar professores aqui. Eu sempre vou criticar e eu vou fazer sempre essa crítica. Pode ser construtiva, pode ser uma crítica negativa, mas a maneira que nós plantamos prevenção na cabeça dos alunos coloca a prevenção como se ela fosse profilaxia. Exatamente. Coloca a prevenção como se ela se resumisse em como escovar os dentes, técnicas de higienização, como qual a importância do flúor, qual a importância do controle de placa, mas prevenção não se resume a isso. Você aqui no Quinta 77, nós temos a grande oportunidade de repensarmos juntos aqui, Mário, o que é a prevenção na prática de um dentista que vive no dia a dia o, o contato com pacientes que não têm placa acumulada. Você tem paciente zero cárie, não tem? Exatamente. Bastante. Então, tem como você vender prevenção para um paciente que não tem cárie? O que que eu vou vender de prevenção para ele? A primeira resposta, ela vem com a pergunta: o que que um zero cárie consome no consultório?
Não é verdade? Total. Concordo plenamente, cara. Por exemplo, no meu consultório, na minha clínica, eu recebo muito paciente que nunca teve cárie na boca e, cara, o cara precisa de ajuda. O zero, Doente. Zero hã? cara e doente. Zero cárie com doença. Então, eu já vou adequar aqui o nosso direcionamento e queria te fazer essa pergunta. Lá na sua clínica, em Cuiabá, ou no seu projeto no Clube da Prevenção, nós vamos discutir prevenção de uma maneira geral, generalista, holística, ampla, 360, ou como é que você está direcionando? Porque, por exemplo, eu não vejo ainda na formação dos dentistas e também em pós-graduações prevenção de desgaste dental, prevenção de trincas dentais, prevenção da hipersensibilidade dentinária, prevenção de danos pulpares. Por exemplo, danos pulpares não se resume a pulpite, Exato. igual danos periodontais não podem se resumir a gengivite, né? Porque tudo bem, existem processos inflamatórios provocados por agressões bacterianas, mas existem danos pulpares silenciosos, tipo calcificação precoce. Eu estava discutindo agora na terça-feira no encontro da comunidade sobre clareamento pós-orto, e dos membros da comunidade, se não me engano foi a Fran, lá de Rondônia, ela me comentou, não, não foi a Fran, foi outra, eu não estou lembrado agora. Ela me comentou sobre um caso de clareamento dental que ela fez a dessensibilização, mas dois dentes reagiram de forma diferente. E foram dois dentes que tinham restaurações, tinham cor alterada. Ou seja, o paciente não tinha cárie, mas ela deveria ali, naquele momento, foi o que eu passei para ela, de ter analisado danos que não são provocados por placa bacteriana, mas que tem como a gente prevenir. Nesse caso, era uma polpa mais envelhecida. Então, Marinho, me fala um pouco sobre a sua rotina do paciente que frequenta a sua clínica, mas ele já frequenta ela há bastante tempo e ele não desenvolve mais acúmulo de placa e danos bacterianos. Mas esse paciente, ele sempre retorna, ou ele retorna com desgaste, ele retorna com lesões não cariosas. Me conta um pouco sobre essa sua rotina, para a gente Cara, entrar nesse meio aí. irmão, muito importante sua pergunta, porque me dá a oportunidade de mostrar o que eu vivi durante todos esses anos. E essa experiência que a gente vive, a gente consegue transmitir com maior precisão para um clínico. E todo mundo sabe que eu sou um clínico, e eu vivi a clínica e vivo a clínica todos os dias, bunda no mocho, dedo da saliva. E com essa experiência que eu compartilho, meu direcionamento vem daí, vem da minha base como clínico, e você me perguntou para onde nós vamos, eu quero mostrar para o dentista o quanto isso é importante. Quando você comentou uma vez, você lançou aquela frase, aquele jargão, que uma boca limpa não significa uma boca saudável, muita gente até veio me questionar, falar assim, peraí, pô, PV seu irmão, né? Você vai se colocar numa posição que. E aí, como é que vai ser? Uma boca limpa não significa uma boca saudável. Eu falei, tá certinho. Eu falei, não tenho nada contra isso, pelo contrário. Uma boca também que está com placa bacteriana, apenas com sépide ou apenas com lesão não cariosa, sem ausência de lesão não cariosa, ausência de sépide também não significa uma boca saudável. É vice-versa. Você entendeu? Então, achei muito oportuno aquele jargão, aquela frase que você colocou, porque é uma frase muito realista. É uma frase que a gente vive mesmo. Porque após o paciente passar por uma adequação ao meio, após o paciente passar por uma conscientização, uma educação, o paciente chega um momento de recorrência onde ele não tem placa bacteriana mesmo, mas ele continua, às vezes, doente. Doente com doenças não bacterianas, doença com a CEP presente todos os dias. Exato. E isso, eu já falei para você uma vez, eu vou repetir aqui, que foi uma oportunidade muito grande que você deu para mim e deu para vários profissionais do Brasil e do mundo. Depois que você chegou, lá em 2017, estourou a bolha
e falou sobre, na época, era lesão cervical não cariosa. Isso aí foi um estouro dentro da odontologia e dentro da cabeça, da nossa cabeça de um clínico, porque era uma dor muito grande que nós tínhamos naquela época e ninguém explicava sobre isso. Então nós entendíamos mesmo que a prevenção por formação era profilaxia. Eu também tive essa formação. Infelizmente é uma formação rasa, é uma formação que deixa a desejar, porque o profissional ele realmente sai da faculdade, da universidade, achando que a prevenção é apenas profilaxia e de repente se depara no mercado, no dia a dia, como clínico, com uma dor muito grande, onde ele via realmente um desgaste, ele via trincas, ele via recessões gengivais, ele via lesões cervicais não cariosas até então, mas naquela época era a bifração, né? Exato. Íamos a bifrações e a gente perguntava para o mais experiente naquela época, né, o que a gente faria. E todo mundo falava naquela época que era para acompanhar. Tava tudo bem, era normal aquilo lá. E de repente nós enxergamos que não era normal. Isso foi muito legal porque não só como clínico e na parte técnica, isso trouxe para a gente respostas, trouxe para a gente um controle melhor de todo o tratamento que a gente fazia, mas principalmente, PV, também do ponto de vista de negócio. Isso eu falei para você, eu quero compartilhar com vocês que estão presentes aqui, para olhar com outros olhos essa área. Há um mar azul dentro da prevenção. Quando você direciona todos os seus tratamentos com a base na odontologia preventiva, há uma grande oportunidade de você tratar os seus pacientes da melhor forma e trazer saúde para o seu paciente a longo prazo, como também no ponto de vista de negócio. Então, quando o paciente começou a entrar no meu consultório, eu comecei a falar sobre CEPB, que na época não era CEPB, né? Nós falávamos de lesões não cariosas, né? E depois que foi evoluindo até chegar na CEPB, até hoje, o paciente chega no meu consultório e fala, doutor, nunca ninguém falou isso para mim. É impressionante a precisão que o senhor tem sobre esse assunto e realmente é muito claro, depois que você explica para o paciente, é muito claro isso para ele, o que está acontecendo com ele. E acontece uma grande, com muita força, uma fidelização, uma autoridade, um posicionamento, um respeito, uma credibilidade perante qualquer outro tratamento. Então, de uma apresentação de um problema que ninguém nunca falou para ele, você ganha um posicionamento, uma autoridade para outras especialidades. Então, ali acontece uma confiança muito grande. Por isso que a captação é importante, mas eu defendo que a recorrência, a retenção, ela é tão importante quanto a captação. E a única forma de você reter o paciente é você realmente ter uma conexão com o paciente através de uma autoridade. E na maioria das vezes você É, usa essa moeda como moeda de diferenciação dentro da realidade, da honestidade, de uma maneira muito clara para o paciente que você quer realmente cuidar dele. Você não apenas quer tratar dele. É bem diferente. Quando o paciente sente isso, que você realmente está falando de um assunto onde você está na base, com muita precisão e força, querendo cuidar dele, ele não só fideliza com você, como ele traz outras pessoas, em especial a família dele, que ele quer que realmente a família dele seja cuidada por um bom profissional. a Então, gente essa é está uma oportunidade muito grande. a gente tá falando de saúde bucal da família, né, Marinho? Exatamente. Por exemplo, é, eu tenho trabalhado bastante a ideia de livros, e-books educativos na Influx, né, na agência que nós criamos. Cara, toda semana a gente cria um livro, um e-book de 4, 5 páginas, no máximo 5 páginas, ilustrado e da mesma forma com uma linguagem fácil sobre como o nosso paciente pode ser educado pelo dentista, pela sua própria clínica. E se você analisar, quando o que a Influx faz é o que eu faço na minha clínica, né? Nós compartilhamos da mesma estratégia de marketing de influência. E no final, irmão, os e-books que são mais solicitados, que dizem, nossa, a gente quer mais sobre isso, são os de educação com relação à saúde. Não é e-book sobre técnica Legal. estética, sobre vantagem, pelo contrário. São, são orientações sobre como manter, como evitar. Por exemplo, na nossa rotina, um dentista, ele consegue pagar conta, ele consegue sobreviver praticando a prevenção?
Eu sou super a favor dessa ideia, eu defendo e concordo com isso. Agora, a estratégia é, primeiro, o dentista criar uma marca em cima disso. Ele tem que se deslocar, ele tem que sair fora da curva, ele tem que vender um outro tipo de prevenção. E eu acredito que a melhor maneira para você fazer isso é repetir por diversas vezes nas suas redes internas, nas suas redes externas, ou seja, para a sua lista de pacientes e também para a rede social, que existe uma outra prevenção odontológica, que existe um outro tipo de odontologia que pode ser praticado com qualidade. E que essa odontologia, ela não é mutiladora, como a Paula do Rio de Janeiro falou aí para gente. Ela não é invasiva. A verdadeira, a, sinceramente, a verdadeira odontologia não invasiva é a odontologia que não mutila. É a odontologia que evita totalmente a invasão. Agora, irmão, essa criação da marca, ela não é simples, né? Não, Ela não é da noite para o dia. não. Ela é longeva, Isso. porque pode existir pacientes que não vão consumir facetas, lentes e clareamento, mas sempre vai existir o paciente que vai desgastar um dente, sempre vai existir um paciente com sensibilidade com água gelada. Você concorda? Plenamente, cara. E quando o dentista olhar esse negócio com outros olhos, ele vai entender o quanto de oportunidade que tem dentro desse negócio. Por que eu falo que é um mar azul, PV? Infelizmente, o dentista, quando ele forma, principalmente os recém-formados, eles querem realmente para aquela área que está mais em ascensão, que é a área Exato. que é uma lente de contato, com facetas, harmonização, reabilitação. Ele logo quer quer ser reabilitador. Eu vivi isso e posso compartilhar com vocês uma experiência que a reabilitação é a área mais complexa da odontologia. E é uma curva de aprendizado muito grande para que você faça uma reabilitação realmente de respeito, uma reabilitação onde você consiga monetizar com reabilitação. E a longo prazo você tem grandes resultados. Sim. Para você chegar até aí, há um complicador que é investimento de cursos, investimento de aperfeiçoamentos, de equipamentos, tecnologia. Há um investimento muito grande no ponto de vista de energia para que você chegue num momento muito maduro da sua profissão, na sua Exato. carreira, para que você consiga realmente aplicar dessa forma a reabilitação. Nós passamos por isso, você também é reabilitador, você sabe o que eu estou falando. Agora, o caminho que eu quero mostrar para esses dentistas, não só os recém-formados, os menos experientes, como os mais experientes, que tem uma oportunidade paralela a isso, tão boa quanto, que não exige tanta energia financeira, energia e tecnologia, e que há um risco muito minimizado, ou praticamente zero risco, trabalhando com a prevenção. Então, assim, o investimento que você precisa ter financeiro, o investimento que você precisa ter de manutenção é infinitamente menor do que uma reabilitação. Então, você consegue sim trabalhar com prevenção como modelo de negócio, desde que você, dentista, mude, porque a odontologia mudou e você precisa mudar. Querendo ou não, mesmo os mais experientes precisam mudar. Olhar a odontologia fora da caixa, ou melhor, além da caixa. Porque quando você olha dessa forma, você valoriza. Você valoriza e o seu paciente passa a valorizar. E o principal pilar para o seu negócio é a percepção de valor do seu negócio pelo paciente. Se você não valoriza e você não passa realmente que essa Eu área tem gosto disso. um valor tanto quanto uma faceta, uma harmonização, o seu paciente não vai entender valor. E automaticamente você não consegue diferenciar o seu ticket. Você se diferencia a partir do momento que você, dentista, acredita. Então, para isso, você precisa ter uma mudança de mentalidade. Após esse momento que você mudou a mentalidade, que você reconhece mesmo que a prevenção é tão importante quanto as outras especialidades, você passa a vender de uma outra forma. Quando você acredita de verdade, até o seu olhar muda. A forma que você fala muda. Porque se você pergunta no offline para os dentistas, one-on-one, todos falam para mim, eu acho importante a prevenção. A prevenção é importante. Eu falo, então por que você não coloca a prevenção dentro do seu Exato. negócio? Porque na hora de vender prevenção, eles colocam como limpezinha, eles colocam para uma secretária fazer, para um recém-formado fazer. Como E bônus. eu sou contra essa desvalorização. Você pode até não fazer, não tem problema, mas você não pode desvalorizar. Porque a partir do momento que você, profissional, desvaloriza, o seu paciente também não vai enxergar valor e é aí que ele vai pedir como brinde, é aí que ele vai pedir, falar assim, mas se eu fizer, você vai me dar o clareamento e a limpeza? Fala, por quê? Porque você está errando na venda, você está errando na conscientização e na educação lá atrás. Quando você desvalorizou, quando você foi falar de limpeza, você foi falar de clareamento, você foi falar de prevenção no geral, você errou.
Então, vamos ter a consciência mais equilibrada e enxergar que o problema está nos dentistas, em nós, e não é na odontologia. É de como você está fazendo a odontologia. Aí é o ponto. Marinho, a comunidade Dentista Pro, cara, ela está crescendo hoje de uma outra forma, não só em números, porque ela não para. Nós vamos bater 2.000 membros, provavelmente Parabéns. agora, já em setembro. E, Que cara, legal. é engraçado, é massa, porque o ano passado eu tinha prometido uma formação de empreendedorismo para eles, com 3 módulos. Nós já estamos gravando o terceiro e o quarto módulo. O segundo módulo está praticamente sendo construído por professores que falam de gestão e venda, porque eu não tenho esse conteúdo. Eu tenho um conteúdo de estratégia, de influência de comunicação. Cara, nós estamos indo para a sexta aula, aula de verdade. E é incrível como os professores de gestão e venda têm trazido esse novo olhar do como faturar, como qual a estratégia da própria gestão financeira de precificação. Você conhece muitos desses professores, estão no nosso meio, estão no nosso grupo lá no Doc Evolution, fazem parte dessa mentoria de empreendedorismo e me deu sossego para criar a nova formação de IA. Né? Eu estou criando a formação de inteligência artificial. Eu já estou anunciando isso e quando anuncia é porque ela já está já do meio para o fim. Você sabe que eu não anuncio o projeto, né? Sucesso é silêncio, você sabe Tá sempre certo. a nossa frase. E igual o Clube da Prevenção. O Clube da Prevenção, ele vem desse meio de empreendedorismo, né? Como nós Exato. podemos, nós podemos desenhar isso de uma forma inteligente. Não é apenas abrir uma comunidade, não é simplesmente mais um grupo de discussão. A gente não vai jogar isso aí na várzea, né? Mas, na verdade, é você usar uma ferramenta de conexão com estratégia. A formação de IA, ela vem na mesma linha de como usar a máquina a nosso favor, porque ela vai ser usada de qualquer jeito, para o bem ou para o mal. E um dentista com olhar para o futuro, se ele quer realmente vender a prevenção de forma correta, se ele quer educar de forma correta, se ele tem uma inteligência educada para isso, ele tem um assistente pronto para isso. Por exemplo, essa nossa live, ela traz conteúdos de estratégia e de visão que muda a forma de pensar da maioria dos dentistas. Mas será que o nosso paciente ele está mudando essa percepção de valor? Porque uma coisa é um grupo de dentistas discutir algo. A outra coisa é o cliente perceber isso. Exatamente. É Né? isso aí. A Samara está falando aí, ó, né, que precificação ela é uma arte. É a arte de precificar e a ciência da venda. Venda é uma ciência. Agora, como que eu vou vender algo que o meu cliente não percebe valor? Eu preciso de ajuda nessa percepção de valor. Eu preciso que realmente alguém compre a minha ideia. E aí, meu irmão, eu digo para você, você está fazendo um grande trabalho, você vem levantando a prevenção há bastante tempo, e o que você tem acumulado de experiências tem que ser propagado. E a principal dica que eu te dou para o Clube da Prevenção, para que ele perpetue, é que você traga isso de uma forma cada vez mais, como eu posso usar, não eletrônica, mas automatizada para o dentista. Traga isso pronto para o dentista, irmão. Pegue o Cara, máximo de conhecimento que você tem acumulado, utilize aquilo que você já aprendeu a trabalhar. Eu sei que você está evoluindo bastante nisso, e coloque isso para que o dentista leve para o seu cliente. Porque você consegue vender um high ticket, eu sei disso. Você consegue vender uma consulta de prevenção com quase R$ 2.000. E hoje eu desconheço no Brasil mais do que, sei lá, 15, 20 dentistas que fazem isso. Eu sei porque a gente convive. E não é fazer uma ou duas, é você fazer isso várias vezes na semana. Então fica aquela pergunta, cara, como que um dentista consegue vender uma consulta de prevenção por R$ 2.000, sendo que ele não está em São Paulo e não está no Rio de Janeiro, tá? Eu estou falando de dentistas que trabalham fora do eixo Rio-São Paulo, porque uma coisa é eu vender R$ 2.000 em São Paulo
e ter que pagar a minha vida em São Paulo, outra coisa é eu vender R$ 2.000 aqui em Uberlândia e ter que viver em Exato. Uberlândia. Você sabe o custo de vida. Então, será que eu consigo fazer isso? Será que eu posso fazer isso numa cidade do interior? Aí vem aquela síndrome do impostor. Mas será que vale uma consulta? Tipo, uma consulta que preveniu o implante, uma consulta que preveniu uma fratura. Às vezes eu fico me perguntando, quanto que o paciente pagaria para não comprar o implante? Isso. Entendeu? Isso mesmo. Deveria te pagar o mesmo preço de um implante. Isso aí. Por que que a Perfeito. prevenção ela é barata, né? Por exemplo, se um implante custa R$ 2.000 e eu estou prestes a comprar um implante, mas o dentista vem com toda uma estratégia de prevenção e ele previne o implante, quanto custou essa prevenção? Exatamente. Irmão, você foi muito assim Por que que ele pagaria assertivo. R$ 2.000 no implante e não pagaria 2.000 para prevenir o implante? Isso é uma questão de percepção e venda. Não Isso. faz sentido? Uma visão super inteligente da sua parte, olhando dessa forma, porque realmente é o que eu vivo e é o que eu sempre vivi. E as pessoas me perguntam isso aí. Mas antes de falar do meu modelo de negócio, eu queria te dar parabéns pela comunidade, por todos que estão aqui. Acompanho demais Amém. vocês. E saiba, pessoal, que o PV hoje é meu mentor. Eu estou aqui Muito hoje e orgulho. estou fazendo esse trabalho externo, trazendo tudo que eu vivi na minha experiência clínica para o online, para o digital. Isso com certeza absoluta tem assim uma influência muito grande do PV e também do André Kimura. Os dois assim para mim realmente mostraram Abraço para André. me mostraram assim o quanto eu poderia trazer esse mundo do offline, do presencial para o digital, para o mundo online. Porque realmente até então, quando a gente é um clínico, a gente fica fechado dentro de uma sala, a gente não consegue enxergar, né, novos horizontes, que é a possibilidade de trazer essas informações, compartilhar toda essa riqueza que eu vivo, que eu vivi e que eu vivo para os outros dentistas. Por que não? E quando eu enxerguei através de vocês essa possibilidade, eu vi que realmente, cara, eu podia fazer muito mais pela odontologia. Então, não só pelos dentistas, pela odontologia mesmo, deixar um legado, deixar uma coisa muito legal, o que aconteceu na minha vida e como foi desenvolvendo esse modelo de negócio. Porque é um modelo de negócio muito interessante, cara, é muito confortável hoje falar desse modelo de negócio porque ele já está maduro. Ele já está maduro, validado e que realmente acontece em qualquer escala dentro da Exato. odontologia, em qualquer nível de paciente. Você pode praticar isso para os pacientes mais simples e você pode praticar esse mesmo modelo de negócio para os pacientes de high ticket. Né? Então não importa qual é a posição que você está hoje, qual é o momento que você está hoje da sua profissão e qual tipo de paciente você atende. Se é um paciente AAA ou se é um paciente C e B, não importa. O que importa é na sua cabeça, isso está bem claro, bem formalizado esse modelo de negócio que é possível você praticar em paralelo com todas as outras especialidades. É A isso que é margem, importante. a margem da prevenção é altíssima, né, É Mário? altíssima, cara. Quando eu falo que a prevenção, que é trabalhar com prevenção, e a prevenção é a área mais lucrativa da odontologia, muita gente assusta quando eu falo. Por que que eu não falo que a reabilitação é a área realmente mais lucrativa da odontologia? Porque não é para todo mundo, não é democrático. Muita gente que faz reabilitação hoje, cara, tá tomando prejuízo em fazendo reabilitação. Porque Não é democrático. faturamento não é lucro. Exatamente. Isso Faturamento não aí. é lucro. Isso É aí. engraçado, as pessoas, tudo bem, tudo bem. O próprio paciente valoriza. O paciente valoriza o implante, mas não valoriza a prevenção, que previne o implante. Então ele paga R$ 2.000 num parafuso, mas ele não paga R$ 2.000 para evitar o parafuso. Essa é a questão. Essa é a questão. E por Agora, isso é quê? isso é uma construção. Isso é uma construção. Isso. Agora, se nós estamos falando de prevenção, como prevenir a compra de um procedimento invasivo, existe depois que você instala o material artificial, depois que você cimenta os tabletops, depois que você faz o levante de dimensão vertical, depois que você reconstrói as guias com resina, você entra agora na prevenção de como não perder aquilo. Isso. Tipo, a prevenção da manutenção, da destruição do material restaurador, porque tudo que destrói dente destrói material restaurador. Ou seja, o paciente ele entra num loop, ele não vai sair desse loop. É isso aí. Ele não vai sair. E aí você fala, tá, tudo bem, isso é muito filosófico, coloque isso na prática. Educação de clientes. Isso aí. Cliente educado compra melhor, ele não compra mais, ele compra melhor. Ele paga mais pelo menos. Ele não paga.
Eu não quero, tipo, eu não fico barganhando. Agora, como que eu educo um cliente? Cara, as marcas educadoras de cliente são aquelas marcas que são lembradas pelo cliente. E hoje nós somos uma marca. O seu nome, Mário Santana, no seu mercado odontológico, você é uma marca. É o que eu tento colocar sempre para os dentistas. Construa a sua marca. Não entre naquele limbo, no efeito boiada do tipo prevenção é profilaxia, o que custa caro é ROF, lentes e reabilitação. Porque a reabilitação, ela põe mais dinheiro no caixa, mas ela também te tira mais dinheiro. Ela te rouba mais tempo, ela te rouba mais energia, ela te rouba mais saúde e ela te cria um paciente dentro de um loop de manutenção absurdo e, Absurdo, cara. obviamente, a margem da reabilitação é muito menor, Muito menor. né? E se eu pegar um pilar, eu já justifico você pensar de outra forma. Se eu pegar um dos piores pilares que existe para o nosso negócio, recorrência de retrabalho. É impressionante o quantos profissionais estão tendo retrabalho. Então, se você tiver um trabalho reabilitador feito e tiver algum problema e ter que fazer novamente esse trabalho, é o que há de mais custoso para você dentro do seu negócio. Onde muitas vezes não está computado por esse profissional precisar refazer, é o seguro que você tem. Muitas vezes o profissional não consegue colocar dentro do valor dele, do negócio, do projeto, um preço que justifica os meus deslizes, ou de repente por laboratório, ou de repente pelo erro do profissional, ou por algum Exato. problema com o paciente. E ele ter que Exato. refazer esse trabalho é muito caro para ele. E eles não estão contando com isso. E quando ele vai ver Exato. no final, ele tomou prejuízo e está pagando para trabalhar. Grandes profissionais estão acontecendo isso com muitos profissionais. E eu defendo que você sempre precisa olhar para o outro lado, que o paciente ele vai pagar mais por menos, desde que você valorize, desde que você consiga comunicar dessa forma. E aí que entra a comunicação, a educação, essa conexão que você vai ter com ele, porque não só ele vai Uhum. comprar de você nesse momento, então e vai continuar comprando, então o nosso LTV é alto, nosso Sim. CAC é baixo, e ele vai ser um paciente, cara, que vai trabalhar para você de graça. Por que eu falo que nossos pacientes podem trabalhar para nós? Porque eles vão ser nossos captadores. Então vai chegar um momento da sua carreira, dentista, que você não vai preocupar com captação. E eu sei que muitos dentistas ainda preocupam com muita captação, ou está num momento muito difícil onde não consegue captar paciente, mas eles esquecem quantos pacientes já passaram por ele. Cadê seus pacientes de 2024? Por que eles não estão voltando? Em 2023. Às vezes o cara tem uma carteira gigantesca e esses pacientes não voltam mais. Tem que se perguntar o porquê que esses pacientes não voltam mais. Cliente antigo é mais barato que cliente novo, né, cara? Muito mais, cara. Esse paciente deveria estar dentro do seu consultório retido com a recorrência. E eles É. sim vão ser os seus captadores. Você vai tratar dele tão bem e a percepção dele é tão grande de valor dentro do seu cuidado que eles vão falar de você para os próximos pacientes. Então você não precisa tratar dele. Eu sei que você quer tratar e fazer e estar preocupado com a parte curativa. Ele muitas vezes não precisa mais da parte curativa, porque você já fez todo o trabalho nele. Ele vai ser sim seu captador. Então ele vai Uhum. trazer novos pacientes para você. E dessa forma você começa a ajustar um modelo de negócio. Onde já, dependendo do tempo de carreira que você tem, você realmente não consegue atender sua demanda. Por isso você começa a diferenciar no seu ticket e subir o ticket. Então você começa a trabalhar menos ganhando mais. Exato. E educação de cliente, cara, é igual educação de filho, é todo dia. Eu não vou Isso. chegar aqui em casa e vou falar, "Ah, hoje é domingo, eu não vou educar ninguém. Cada um se vira aí." Cara, educação de filho é todo dia. Você fala, PV, mas eu não encontro com o meu paciente todo dia. É porque você está considerando a educação dentro da clínica. E aí vem uma outra questão quando a gente fala de uma prevenção educativa, ou de educação em prevenção. É que o dentista acha que o melhor ambiente para educar o cliente dele é no consultório, é na clínica. Ele acredita que a educação na clínica ela é efetiva, mas não tem como você educar um adulto 2 vezes por ano. Isso se ele frequentar o seu consultório 2 vezes por ano. Se o seu paciente frequentar a sua clínica 1 vez por ano para fazer manutenção, você acha que então, em uma consulta de 1 hora, de 1 hora e meia, você vai educá-lo até o ano que vem? Então, te vejo em outubro do ano que vem. Até lá, vai fazendo o que eu te falei. Cara, fala sério, é inocência acreditar nisso. Total. Não existe uma educação efetiva no mundo de hoje utilizando o ambiente clínico. O ambiente clínico é o pior ambiente para se falar de educação em saúde bucal.
Por quê? Porque o paciente não tem mais do que 15, 20% de atenção. As pessoas perderam a capacidade de atenção. Imagina hoje um paciente que tem um celular, um smartphone no bolso, numa consulta. Um paciente que vive no mundo que nós vivemos hoje numa consulta. Se o seu paciente pode te pagar R$ 600 numa consulta de manutenção, vamos jogar aqui preço, né, não vou jogar aqui no high ticket, R$ 600 que já seria fora da curva hoje de uma consulta de manutenção na maioria das clínicas, pode ter certeza que se ele tem esse recurso e ele valoriza a manutenção pagando R$ 600 numa consulta, é porque ele trabalha muito, porque ele está muito focado, porque ele tem, se ele tem dinheiro no bolso, ele tem meta para cumprir. E a nossa mente, no mundo de hoje, ela mudou. O paciente da década de 90, quando ele entrava num consultório, numa clínica, ele não tinha acesso à internet, ele não tinha acesso a telas, ele não tinha um celular no bolso. Então, quando o dentista abria um livro, quando o dentista pegava um papel e desenhava para ele o que ele tem que fazer, o mundo era diferente, a atenção ela era mais plena, ela era mais genuína. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de atenção. Então a pessoa senta na sua cadeira, ela quer responder 3 perguntas. Vai demorar? Vai custar caro? Vai doer? E depois ele quer que você resolva o problema dele. O paciente não quer ficar sentado na cadeira escutando sermão. Então, quando nós estamos falando aqui sobre educar um cliente é educar todo dia. Ou seja, você tem que aparecer todo dia para ele. É fazer o que o Mário está fazendo. Você tem que ter um Ca- plano de manutenção. Esse plano de manutenção, esse plano de educação, não é entregar um papel para o seu paciente, um protocolo, um roteiro, é estar presente na rotina dele. É estar presente educando o seu paciente. Educação de paciente é igual a educação de filha, todo dia. Então tem Cara, gente que fala assim, pô, PV, mas você vai dar uma aula de quê hoje? Hoje eu vou dar uma aula de desgaste dental. Mas de novo você vai falar de desgaste? De novo. E quem quiser fica. foi Porque quem não quiser significa que aprendeu, ou quem não quer aprender, isso aí. né? Você concorda comigo, Mário, que está cada Concordo? vez mais difícil reter a atenção do paciente na rotina clínica? Concordo. Cara, não é simples. Te exige muito, hoje, exige cada vez mais técnica de comunicação, escuta ativa, persuasão, e mesmo assim é difícil de você reter, porque o paciente, ele fala, tá, legal, é isso, beleza. Cara, o mundo está tão conectado com um monte de coisa. E nós já sabemos que esse déficit de atenção hoje ele é um problema social que pode ter certeza, aquela orientação que você passou para o seu paciente, a chance dele esquecer ou dele perder é altíssima. Então você precisa aparecer de novo e educá-lo de novo. Eu não estou falando só dos adolescentes ou jovens adultos, cara. Hoje o déficit de atenção está geral. PV, Geral. não Fala, só irmão. concordo com você, mas o que eu digo assim é que os dentistas ainda não têm um modelo de negócio formalizado, não tem um modelo de negócio pronto. Por que que não tem? E vê grande dificuldade nisso, porque dentista pensa como dentista, cara. Dentista tá pensando apenas na parte técnica, onde como ele foi formado. E você e o Kimura, nós passamos uma experiência em momentos diferentes da vida, mas em um certo momento da vida nós encontramos e vimos que cada um fez da sua forma, mas sempre colocou a soft skill junto com a hard skill, caminhou junto. Foi por isso que nós conseguimos desenvolver um trabalho diferente e, graças a Deus, conseguimos nos juntar e mostrar isso para as pessoas. Então, nós temos um curso hoje chamado Renovar, onde fala tudo sobre tudo isso aí. Realmente, dentro do Renovar, nós falamos de soft skill, hard skill, porque a gente acredita que dessa forma você consegue amadurecer e formatar o seu modelo de negócio. Para que Exato. quando você vá vender, para que quando você vai colocar isso na prática, você vai conseguir perceber que isso faltava estratégia. Se você não consegue colocar isso no dia a dia, falta estratégia. Estratégia já tem formatada por nós. Então, assim, é o único curso que nós vemos dentro da odontologia com esse padrão, com essa cara. Então, o que eu digo para vocês? Se você fizer uma conta simples, como o PV acabou de fazer, se você cobra 500, 600 reais, que é uma média, não vamos falar de high ticket, vamos falar de um preço dentro do normal, 500 reais por dia, por profilaxia. Se você fizer 2 de manhã PV e 2 à tarde, cara, são 2.000 por dia. 2.000, cara, vai dar 10.000 por semana, 40.000 por mês, cara. O cara então tira hoje 40.000 por mês de profilaxia com custo irrisório.
Então, nós não estamos falando de como faturar 15 mil, 10 mil por mês. Eu estou falando de faturar no mínimo 40 mil reais por mês só de profilaxia. Então, é um mercado muito, cara, aberto ainda. É um mercado que os dentistas não enxergaram que existe e que você pode trabalhar junto com as outras especialidades. Você não precisa deixar de fazer seu implante, você não precisa deixar de fazer sua ROF para fazer a profilaxia. Pode andar junto, deve andar juntos a profilaxia. Então, eu defendo que, se você enxergar em qualquer ponto de vista técnico, monetário, modelo de negócio, satisfação, até os seus riscos no seu dia a dia, a sua morbidade, sua e do paciente, tudo, cara, é favorável você trabalhar com prevenção, trabalhar com profilaxia, trabalhar, fazer dessa área, É, o que é o mar azul, dentro da sua realidade clínica. Então, a oportunidade está aí, falta o dentista olhar com outro olhar, sair um pouquinho fora da caixa e pensar também que a soft skill é tão importante quanto a hard skill e por isso você precisa investir. Então, você também foi muito feliz de jogar isso para a rede. Eu trabalhei sempre, durante toda a minha carreira, no offline, com esses dois pilares importantes e dessa forma eu consegui chegar onde eu cheguei. E você foi muito feliz de colocar isso para a rede, colocar isso no online e ajudar os dentistas, compartilhar sua experiência e mostrar para os dentistas, você hoje não só foi como o nome principal nesse assunto no Brasil, e que é a realidade. Você está mostrando para os dentistas o quanto isso é importante. E e isso, Mário, parabéns. Isso a comunidade com certeza está no caminho certo, porque dessa forma a gente consegue implementar qualquer negócio. Mário, é exatamente isso que você colocou, cara. O que nos trouxe aqui não foi o conteúdo. O conteúdo sempre existiu. O que nós estamos falando aqui é uma nova forma de abordar, uma nova forma de acolher, uma nova forma de comunicar. Temos que mudar a maneira de posicionar. E não existe outra forma. A sala está cheia, as lives quinta 7-7, as minhas lives de domingo, as lives fechadas, os programas online funcionam, estão repletos de dentistas. E se você parar para observar, se o dentista está utilizando o canal online para aprender, por que o paciente não pode utilizar? Então a pergunta que fica é: nós precisamos romper a barreira do eu uso o online, mas não estou no online. Eu sou um consumidor de conteúdos online. Mas que dia que eu vou ser um promotor de conteúdo online? Só Todo dia acordam duas pessoas na rede social, uma que consome e outra que produz. Então, se você é um consumidor, saiba que o seu paciente também é um consumidor. Agora, ele está consumindo o quê? O que ele consome? Então é muito bonito falar, nós temos que educar o cliente. Tá, quem está educando o cliente? Quem que vai desligar essa live aqui agora e vai gravar um stories para os pacientes? Vai chamar o paciente, vai abrir um box de pergunta, vai fazer uma enquete. Quem que vai pegar agora e vai gravar um reel sobre a importância da manutenção? Quem aqui na live vai desligar essa live, vai sair da live agora, porque a gente está terminando, e vai gravar um story sobre custo financeiro e custo biológico? Quanto custa um implante e quanto custa prevenir o implante? Entende? É isso aí. isso. É Uma isso. coisa é falar bonito, igual a gente está aqui, estamos brigando e tudo. Outra coisa é ter atitude de mudar a postura. Entendeu? Porque se você não tem essa atitude, cara, vai ficar legal, beleza, existe isso, mas e daí? Isso. E daí que tem gente que consegue vender uma sessão de manutenção, que não se resume numa profilaxia, por meio salário mínimo, e tem gente que não consegue dar nem ela de brinde. E isso é questão de Cara, mentalidade. esse é mentalidade. É muito É legal porque mentalidade. hoje a gente vê muitos profissionais já colhendo fruto, cara, do nosso trabalho. Eu, você e o Kimura junto, acredito que potencializou e a gente foi muito feliz de colocar toda a nossa ideia, nossa experiência dentro de um curso. E hoje eu vejo profissionais faturando 80 mil, 90 mil com prevenção, cara. Assim, é muito orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso, cara, e falar, Sim. cara, olha que legal. É porque esse dentista é diferente, ele já enxergou diferente, ele acreditou naquilo que realmente a gente faz, já está validado, já está maduro. E é só fazer. Agora, o que você falou, quem que vai fazer? Quem realmente vai colocar na prática, desligando essa live aqui? É isso. Aham. A Fernanda perguntou quando que vai ser o Renovar. Fernanda, vai ser em Maio. 2026, em maio, 15 e 16 de maio de 2026, vai ser em São Paulo. Olha na minha bio que tem todas as informações lá. Se você precisar de mais informações, pode me chamar no direct que eu passo para você, para o nosso time.
nosso time vai passar todas as informações que precisa, tá? E para quem quiser aprender mais IA ou como utilizar a inteligência artificial de uma maneira simples para a prática odontológica, 26, 25, 26 e 27 de janeiro no DPX. Você vai estar lá, né, Marinho? Ele é com certeza, não perco nunca. É, DPX tem que, ó, é como assim, tem alguns eventos no Brasil, o link está pessoal, na minha bio que, também. que tem que estar, assim, já na sua rotina, e é isso que a gente fala. O DPX é um deles, o Renovar é um deles, é um curso que, na verdade, chama de curso, mas é um momento que você precisa reciclar, literalmente renovar. O DPX é um deles. O DPX eu mesmo estou lá presente todos os anos, aprendendo, fazendo contatos, um network é muito importante, aquecendo o nosso motor, porque realmente aquece essa nossa disciplina, essa nossa motivação, vem desse contato, esse relacionamento. Então é um evento, pessoal, que é imperdível, literalmente, não é porque do PV não, porque ele consegue reunir grandes nomes e que é muito importante dentro do seu negócio. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vê, é dessa forma que a gente trabalha. A oportunidade está aí. Agora, tudo depende de você. É da sua atitude nesse momento. O que eu vou fazer? Eu quero realmente melhorar o meu negócio? Eu quero ir para um próximo nível? Ou tá bom do jeito que tá? Se tiver bom do jeito que tá tudo certo, vamos continuar a nossa vida. Se você consegue enxergar que você pode melhorar, ou você quer melhorar, não só no ponto de vista como profissional, técnico, mas também financeiro, monetizar mais, ter mais respeito, mais autoridade, as oportunidades estão aí. Depende de você se mexer e estar em movimento. Então, não só o Renovar, não só o DPX, a própria comunidade, né? O PV está aí aberto para todos que querem participar. A comunidade está em peso aqui. Nós também temos agora o Clube da Prevenção. É Parabéns. gratuito. É gratuito. Eu vou deixar o link após nossa live finalizar, para que quem quiser entrar dentro do Clube da Prevenção. Nós falamos desses assuntos. Falamos de odontologia preventiva na prática. Falamos de negócio. Falamos de mentalidade. E é isso que você, dentista, precisa para ir para um próximo nível. É isso aí. Valeu, meu irmão. Parabéns pelo seu projeto. Vai Obrigado. para cima, Obrigado, tá? irmão. E sucesso. Só deixando. Prevenção não é o futuro, cara. Prevenção é o presente. A questão é que o mercado já está olhando para prevenção de uma outra forma. Então a gente tem que Exato. aproveitar esse hype e entender que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Exatamente, cara. Queria só deixar um recadinho, fazer um convite para vocês que estão em Cuiabá ou em região, ou todo o Brasil. Nós vamos estar dia 22 e 23 no CIONT, que é o Congresso de Mato Grosso. É O PV vai verdade. estar falando também no dia 22, o Kimura vai estar falando 22. no dia 23. Tem uma grade muito legal e eu vou estar lá também falando com vocês, falando dessa ideia aqui sobre odontologia preventiva e modelo de negócio, falando dos dois mundos que é tão importante. Então, PV, mais uma vez agradeço a oportunidade, cara, de a Tamo gente junto, poder irmão. compartilhar nosso trabalho. É uma grande honra que eu tive aqui hoje, falando um pouquinho com você, com o seu público tão inteligente, tão aquecido. Isso nos motiva bastante estar falando de odontologia, porque realmente o que a gente, é nosso papel é ser promotor de saúde e também fortalecer a nossa classe. Desejo Amém. sucesso para você e para todo mundo que está aí, tá? Fiquem com Deus e com Obrigado, certeza até irmão. uma próxima oportunidade. Sucesso para você. Muito bom te receber aqui sempre, viu? Você tá em casa. Obrigado, irmão. Fica Um com Deus. abraço. Fica com Abração. Deus, brother. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Live Quinta 77, super especial, na presença do Mário Santana, um grande formador de opinião, grande parceiro, grande clínico, dentista, empresário. Está criando o Clube da Prevenção. Deixo aí para vocês o link para acessar o Clube da Prevenção, está na bio do Marinho. E o evento do EPX vai acontecer, o link está na minha bio. Nós estaremos no Congresso Nacional do Mato Grosso também, agora em agosto. Muitos eventos acontecendo. Tem o Bridges, que vai acontecer em São Paulo, dia 2 e 3 no Teatro Santander. Estaremos lá falando de prevenção, também de estética, também de reabilitação. E quando você fala de reabilitação, você fala de estética, você não deixa de falar de prevenção, porque depois que você reabilita, você tem que prevenir o envelhecimento precoce das restaurações. Ou seja, o paciente ele está no loop da prevenção o tempo todo. Grande abraço para vocês, obrigado por vocês estarem aqui, muita gente da comunidade, os tutores, sempre bom revê-los. Um beijo grande, uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira produtiva e positiva para você. Até a próxima.